Oi, oi, gente! Mais um episódio do nosso Casa Valora e hoje é um episódio muito especial porque a gente tem um convidado que já é nosso conhecido há muito tempo, a gente já conhece ele há longas datas, que é o Felipe Souza, especialista de benefícios e relações trabalhistas e hoje ele está à frente da Go Green Energia. É um profissional com uma trajetória super interessante dentro do RH, principalmente quando o assunto é benefícios, cultura e crescimento sustentável. O Felipe pode se apresentar, mas eu vou fazer um breve histórico aqui dele. Ele passou por diferentes realidades, começou no setor público como jovem aprendiz, atuou em empresas familiares, inclusive no Grupo Boticário, até o desafio atual de estruturar uma empresa em crescimento acelerado no segmento de energia solar, saindo de 3 colaboradores e hoje contando com mais de 300 profissionais. O que mais me chama a tua atenção, Felipe, é essa capacidade de olhar para o RH com a visão de dono. Eu li um pouquinho a tua trajetória aqui junto com o nosso marketing e eu fiquei muito entusiasmada e quero ouvir mais e a gente vai contar essa história aqui hoje para o público. Já de antemão, eu te agradeço pela presença, pela tua disponibilidade em vir compartilhar conosco também um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória, do teu olhar para pessoas. Vamos lá? Bora para esse papo? Bora. Tá pronto? Pronto, sempre pronto. Que bom. Sempre Eu gostei disso, sempre pronto. É sempre muito gostoso a gente falar de jornada do colaborador, falar sobre benefícios, então é natural para a gente. Eu gosto muito de trocar ideia e compartilhar o conhecimento sobre esse tema. Que bom, que bom. Então, você costuma dizer que não foi o RH que te escolheu, que você não escolheu o RH, que foi o RH que te escolheu. Mas olhando depois essa toda a tua trajetória, em que momento que tu percebeu que tu não trabalhava com processo, mas sim com pessoas? Sim. Eu, só contando um pouquinho dessa história, eu sempre falo, né, que o RH, eu não escolhi o RH me escolheu, né, porque eu era jovem aprendiz, fui lá participar de um projeto de jovem aprendiz, eu fui selecionado e me colocaram numa repartição que cuidava da folha de pagamento dos servidores do estado de Santa Catarina, um setor que trabalhava muito e eu aprendi muita coisa lá, minha trajetória nasceu lá, eu aprendi a gostar aí da área de RH, de folha de pagamento, isso que me deu me iniciou na minha carreira, né, para mim iniciar a minha jornada. Jovem aprendiz hoje é o quê? 14 anos? Eu tinha Isso? 15 anos. 15 anos. Eu tinha 15 Então, o anos. teu primeiro emprego, estágio, foi já no segmento de RH. Entrei E no desde mercado lá, de tu sempre ficou no segmento de RH? Nunca saiu? Teve outras experiências? Saí um pouquinho ali para trabalhar no empreendimento da família e desde lá, sempre com RH. A minha jornada iniciou dentro de uma folha de pagamento de 120 mil colaboradores, né? 120 mil servidores, que era o que essa gerência ela era responsável pela folha de pagamento. Nasceu lá. Então, na verdade, essa tua trajetória, ou pelo menos o início da tua trajetória, ela teve um olhar do RH um pouco mais de DP até, mais de processos e não tanto de pessoas e de gestão. É isso? Exato. Exato. E aí, eu segui minha jornada aí no ramo de prestação de serviços, daí quando é que veio esse feeling, né, de pessoas? Eu acho que sempre foi muito meu, né, isso é muito meu de transitar em várias áreas, né? Eu até estava conversando com um ex-colega que trabalhou comigo no Paraná e ele falou, poxa, cara, eu gostava tanto de ti ali, que tu estava sempre junto com a gente. Eu sou esse cara, assim, eu costumo transitar em várias áreas. Eu tô aqui, eu tô lá no comercial, eu tô dentro da fábrica, eu tô lá no time operacional para sentir a dor das pessoas, né? Isso é meu, de ter essa proximidade com as pessoas e faz com que eu consiga estar lá sentado na cadeira dele, sentindo aquela dor e ter uma visão mais estratégica pensando no olhar do colaborador, estando lá no lugar dele. Então, eu acho que vem daí essa visão para olhar mais para as pessoas. Na verdade, eu acho que, na minha opinião, né, independente a função que nós estejamos, a gente sempre vai trabalhar com pessoas. Não é porque eu faço folha de pagamento que eu não tenho que olhar para as pessoas. E eu digo muito que isso é até uma vantagem competitiva nossa, como profissional. A partir do momento que eu entendo as pessoas, é aquilo que tu falou, eu entendo ela, eu consigo dar o melhor da minha função.
Muito legal. Tá, e me conta um pouco mais. Começasse lá como jovem aprendiz e como é que tu desenvolveu essa carreira? Eu vi também que tu trabalhou no Grupo Boticário. Queres me contar um pouco da tua experiência? Eu te conheci trabalhando na Intelbras. Então Exatamente. são empresas muito grandes, empresas relevantes, e tenho certeza que foram grandes e grandes escolas para o teu desenvolvimento profissional. Exato. São duas empresas que elas se preocupam com a jornada do colaborador. O sentimento de pertencer, elas têm isso muito forte na cultura, né? De fazer com que os colaboradores eles entendam que que o nosso pacote é bom, que o nosso pacote de remuneração é bom, não só que a gente fala, mas que fazendo isso, fazendo eles perceber. E aí a gente entra com o endomarketing, né, com a valorização do pacote, comparação com o mercado. Isso é necessário fazer de tempos em tempos. Então, isso me trouxe muito know-how também, né, para o mercado, de olhar, de ter esse olhar para fora do benchmarking, que a gente sempre fala, né, o benchmarking é grátis, né? Com certeza. E ele traz. E a nossa área de RH não tem concorrência. Assim, a gente pode ser RH de empresas concorrentes, mas a gente troca ideia tranquilamente. A gente não precisa. Não existe segredo de negócio, né? Então a gente consegue trocar ideia com outras empresas, assim, pode ser elas concorrentes ou não. Então, assim, o benchmark ele é gratuito e traz muita coisa para dentro de casa. E não só coisas boas, são coisas ruins. E eu falo sempre do benchmarking que a gente Tipo assim, aprende. o que eu não devo fazer no caso. Isso, e a gente aprende na dor do outro, né? Então, essa é muito bacana do benchmark. Mas, poxa, aquela empresa lá tem práticas, elas são inferiores. Mas vamos lá, vamos conhecer, talvez tenha algum detalhezinho lá que eles têm que a gente não tem, ou uma dificuldade que eles passam e a gente poderia passar, a gente não vai passar porque a gente conhece lá. Até porque, ao meu entender, cada empresa tem a sua realidade, tem o seu segmento diferente, e os profissionais também de cada empresa também são diferentes. Às vezes uma empresa tem uma geração mais jovem, a outra é uma geração mais adulta, mais avançada, então são gerações diferentes e para cada geração tem uma conduta diferente, com pacotes de benefícios diferentes também. É isso. É isso mais ou menos que tu quer dizer, certo? Exatamente. Na Intelbras, tu chegou a trabalhar no segmento de benefícios, é isso, Sim, né? muito. E me fala uma coisa, como é que eram escolhidos os benefícios da Intelbras? Eles eram gerais para todos os colaboradores ou vamos supor, era por departamento? Como é que funcionava essa escolha do pacote? Esse era um grande desafio, foi um dos maiores desafios da cadeira de benefício. Separar, né, o que era benefício por core de atividade. A Intelbras, ela é uma fábrica de equipamentos e também uma empresa de tecnologia. Até 2020, 2021, era tudo junto, todo mundo dentro do mesmo prédio. O cara que fabricava os equipamentos e aquele cara que desenvolvia os equipamentos. São core de atividades completamente diferentes, Sim. são segmentos de mercado muito diferentes. E o nosso desafio era cortar esse cordão, né, o colaborador da fábrica querer o mesmo benefício do cara de tecnologia, só que eles competiam com mão de obra diferente. Então, o nosso desafio era esse, de mostrar para as pessoas que cada um tinha o seu core de atividade, seu pacote de benefícios. Então, Exato. tem que fazer isso com muito cuidado e construir aos poucos e mostrar para as pessoas, olha aqui, a gente tem esse pacote de benefícios aqui que compete a esse core de atividade. Mas nós temos um recrutamento interno aqui muito forte na nossa cultura, que você pode se qualificar. Que daí está embutido no plano de cargos e salários, provavelmente. Exatamente. Tu vai evoluir na sua carreira e tu vai ter acesso a esse pacote de benefícios. Mas isso se constrói com muita comunicação, né? Mostrar para as pessoas que dentro desse código de atividade o nosso pacote de benefícios está bom, está excelente. E de tempos em tempos a gente lembrar as pessoas que isso realmente faz sentido e como que nós estamos em relação ao mercado, né? A gente precisa, o colaborador se compara, hoje tem muitas ferramentas para se comparar, mas a gente precisa mostrar para eles, olha, a gente está olhando, a gente está de olho e sempre melhorando o benefício. E o segredo também é a comunicação, né? Como que a gente comunica o benefício, né? E essa é uma parte interessante de valorização desse benefício. Então, eu já vou pegar o gancho, porque tem uma perguntinha aqui que a nossa produção ela trouxe para mim, que tu trouxe um olhar sobre os investimentos, sobre o custo, inclusive, né? Sobre que tu falasse uma seguinte frase: não é 30 mil por mês, eu olho que é 360 mil no ano, né? E aí eu te pergunto, essa visão financeira,
ela ainda falta dentro do RH? Qual é a tua opinião? Porque o RH, ele ainda precisa falar mais a língua do negócio. Eu entendo que cada vez mais a gente percebe que o RH está transitando entre um fazedor, um executor, para um tomador de decisão, né? Como é que tu traz a tua visão em relação a isso? Exatamente, eu tenho comigo isso, a questão de visão de dono, né? De olhar de dono. Porque a gente sempre faz para mais e para menos a questão de valores, de valorização, né? Quando eu falo, não é 30 mil, 30 mil é muito dinheiro? Não. E 360? Então, 30 mil, se eu multiplicar por 12 meses, são 360. Então, a gente olha para a despesa e também olha para benefício. Quando eu falo assim, olha, chegou a convenção coletiva aqui, a gente vai reajustar o vale-refeição, a gente vai reajustar R$3 no vale-alimentação. O cara vai dizer, poxa, R$3? Mas não, ele vai reajustar R$60 por mês ou 720 por ano, né? Esse é o reajuste. Já dá uma outra visão, assim, poxa, né? A gente só trocou essa comunicação. Né? Então, assim, tanto ele para mim estimar o custo, mas como para mim estimar o benefício. Eu acho que, independente do teu salário, quando a gente pega o informe de rendimentos do imposto de renda, a gente olha assim, caramba, olha quanto que eu recebi aqui nesse ano, onde é que foi parar esse dinheiro, né? E aí a gente traz, por que a gente não faz isso, não mostra para os colaboradores quanto que eles receberam em benefício? Ah, legal, boa. E isso soma com a minha remuneração, porque o benefício é a remuneração. Eu tenho o meu Sim, salário e eu tenho meu pacote de sim. E às benefício. vezes o colaborador esquece até de somar isso, né? Ah, quanto você ganha? Ah, eu ganho R$3.000, tá, mas e o 1.000 do Vale Alimentação, e o 500 do plano de saúde, e o 200 do auxílio creche, enfim. Isso tudo também faz parte da composição salarial, né? Exatamente. E ele não está enxergando aquilo ali. E quando eu estratifico aquilo ali, que é um bom case, é um case muito bacana, de estratificar isso e colocar para o colaborador no final do ano lá, eu entrego o informe de rendimentos, são épocas diferentes, mas lá em dezembro eu posso trazer um informe de benefícios, né? Naquela mesma linha, em vez de eu trazer um informe de rendimentos, eu trago um informe de benefícios, e aí, para ele valorizar o quanto que a empresa pagou para ele no plano de saúde, quanto que ele pagaria se ele fosse fazer um plano particular, né? Qual que é o benefício? Meu plano de saúde é 100% subsidiado, ele não sabe quanto que custa, eu tenho certeza que ele não sabe. Quanto que ele recebeu de vale alimentação, quanto foi o plano odontológico, né, o que ele teve de gasto, qual foi a contrapartida dele, qual foi a contrapartida da empresa. Legal. E isso monta o pacote de remuneração dele. E aí faz ele valorizar o pacote de benefício. Mas eu não posso fazer isso uma vez por ano, né? E aí é bacana a gente fazer links também de benefício, né? Tem uma previdência privada, né? Vem um reajuste lá de salário. A gente reajustou o salário lá no reajuste do sindicato, ou um reajuste por mérito que ele teve, a gente dá um toque para eles. Cara, teve um reajuste de salário, já ouviu a tua previdência privada? Por que tu não reajusta a tua contribuição na previdência? Isso traz para as pessoas uma visão e um sentimento de cuidado. Poxa, o RH está olhando para dentro está cuidando dos meus benefícios, né? Que legal. Vocês, na tua trajetória, tu já trabalhou em alguma empresa que dava benefício por meritocracia? Sim. Né? A gente tem premiações, né? Premiações. Premiações. Mas aí é o quê? Por assiduidade? Quais? Tens alguma coisa? Assiduidade, né? Já trabalhei com... A assiduidade é bem clássico, na verdade, né? Assiduidade, tanto em dinheiro quanto cesta básica, né? Ganhava uma cesta de compras lá que a pessoa saía com a cesta. E eu acho bacana isso, né? A questão da cesta, que eu estudou em dinheiro, se eu passar na folha de pagamento, entrou na folha de pagamento, ele... Tem imposto. Nem viu, né? Ele nem viu aquilo ali, se incorporou. E a premiação num cartão diferente, né? Naquele cartão com o nome dele, né? Um cartão diferente que eu entrego, eu faço todo um pacotinho ali, coloco numa caixinha, entrego o benefício. Poxa, A geração de valor que tem isso. E aí, eu já vou trazer um gancho. Tu cita aqui que tem um possível reajuste salarial, provavelmente tu vivenciou isso. Tu colocou uma cartinha que a cartinha custava R$3,50 e gerava muito mais impacto do que ações de alto valor, né? Exato. Me conta um pouquinho sobre essa ação e como que isso mudou a realidade das pessoas que trabalhavam lá, que receberam isso. Isso. A gente tinha comunicações de reajuste. Muitas vezes o líder ele nem tinha o cuidado de chamar o liderado, olha, teu salário foi reajustado e tal. E
como é que a gente fazia isso? O cara olhava no contra-cheque, pô, reajustou, nem viu o contra-cheque, 2 meses depois ele via que o salário dele reajustou. E o que a gente fez? A gente fez uma carta. Primeiro eu fiz, que é importante, é legal a ideia de construir junto, compartilhar o conhecimento para que as pessoas consigam contribuir. A gente fez uma cartinha tamanho A4, dobrou para entregar para o colaborador. Aí o time olhou, vamos melhorar isso? Então eles dividiram em 4 cartinhas, um A4 dividiram em 4 cartinhas, né? Daí a gente fez uma arte bonitinha, entregou, colocou no envelopinho pequeno e fechado o envelopinho. E ali tinha uma frase lá que ele estava recebendo um reajuste por mérito, que a contribuição dele foi muito importante naquela primeira cartinha, e no verso da cartinha tinha quanto que o salário dele seria, quando que ele receberia, né? E aí a gente fazia a entrega dessa cartinha. Então isso gera um impacto. Parece ser pequeno, né? Mas é uma percepção e uma geração de valor. Passa a esquecer o valor do reajuste, que é bacana. Sim. Mas ela olha assim, caramba, né? E a gente tem um relato de uma liderança que a colaboradora falou, cara, esse é o meu dia mais feliz aqui, né? De eu receber essa cartinha, e ela teve um custo de R$ 3,50. E gera um impacto de pertencimento, porque daí o que a pessoa faz? O que ela vai fazer? Na cartinha, na parte bonita da cartinha, tinha logo da empresa, assinada pelo CEO digitalmente, e ela vai botar isso no LinkedIn, vai botar no Instagram, e a pessoa, pô, olha só que prática bacana dessa empresa. Vou lá no LinkedIn ver se há vagas, né? Ver se tem vagas. Então, isso traz engajamento. Claro, óbvio, já trabalha o employer brand da empresa, que legal. Exatamente. Isso tem muito a ver com a cultura também, né? E aí eu até te pergunto, esse tipo de prática que tu tá compartilhando que foi uma prática vivenciada por ti, isso foi uma escolha tua como líder da época do setor ou era top-down? Isso já fazia parte da cultura da empresa? Ou tu como líder, tu falou, poxa, eu tô inovando, quero fazer algo que diferencie? Eu tenho comigo isso, a questão de adaptar, né? Eu vou pegar uma empresa do tamanho da nossa empresa hoje, que nós temos 300 colaboradores, e eu olho para o pacote de benefício do Boticário, né? Com um pacote super agressivo, mas algo que foi construído por muitos anos. Olha a potência que hoje é o A gente Boticário, pode pegar algo parecido e trazer para dentro da nossa realidade, né? Legal. Não uma prática, o Felipe inventou a cartinha de reajuste. Em outras empresas também tem essa prática. Vamos trazer para dentro da nossa realidade e adaptar de acordo com a nossa cultura, com a nossa realidade, com os funcionários. Então a gente pegou o que tinha uma prática no mercado, trouxe para dentro de casa, fez do nosso jeito e personalizou isso. A gente fez uma outra ação também, e essa também é a questão de adaptar, né? De pegar uma ideia lá de longe e trazer para dentro de casa. Essa foi uma coisa da minha infância que eu tinha. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. E eu morei até meus 12 anos no Rio Grande do Sul e a minha família toda torce pro Grêmio. E o meu pai, em 1992, ele ganhou um carro na raspadinha do Grêmio. Então, assim, minha família é muito gremista, meu pai era sócio, era conselheiro do Grêmio lá, tudo, e a gente se mudou para Santa Catarina. Passou um tempo, meu pai recebeu uma fita cassete, um pacote lá bonito, e era a fala do presidente atual do Grêmio pedindo para que ele voltasse a ser sócio do Grêmio. Uau! E assim, cada pessoa que chegava na minha casa, meu pai botava aquela fita e ele falava assim, 2, 3 vezes assim, Paulo, nós estamos sentindo sua falta. Né? Falou então, o nome dele para começar, né? O nome da pessoa. Isso tem muito impacto. Meu pai é Paulo. E aí, assim, meu pai, ele falou meu nome várias vezes. Ficou com aquilo. E aí a gente criou um benefício lá na Intelbras que quando ele passava a gente tinha só 2 faixas etárias no plano de saúde. Quando ele passava de 49 anos, o plano dele praticamente dobrava. Uhum. E aí o que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, vamos reajustar um pouquinho mais para quem tem menos de 49, que é o nosso grande massa, e vamos colocar esse pouquinho, vamos ajudar esse cara que tem mais de 49, e era um público de umas 150 pessoas. E assim, deu uma diferença para essas pessoas. E o que a gente fez? Aí eu lembrei da fitinha lá. E aí eu tenho 150 e eu preciso de alguém que tenha impacto. E a gente chamou a nossa gerente, que hoje ela é diretora, a gente passou o briefing para ela, ela curtiu, não, vamos. A gente criou um bannerzinho lá de benefícios e ela gravou um take que ela falava
o texto lá que a gente pensou, né? O plano de saúde estava muito caro, a gente pensou, a gente criou um subsídio, agora o plano de saúde dela vai ter esse custo, assim, assim. E ela gravou 150 takes dizendo: olá, João. Olá, Maria. Olá, fulano. E sempre tendo cuidado de se referir à pessoa do jeito que a gente chamava ela. Por exemplo, a Mariana a gente chamava de Mari, né? A Adriana a gente chamava de Adri. Então a gente teve esse cuidado, ela gravou 150 takes falando o nome da pessoa e o restante, assim, ficou lindo o vídeo? Não, ficou todo cortado, porque a gente não tem esse know-how ali de marketing, de DG, mas a pessoa, ninguém falou assim, cara, ela falou meu nome. Ela se deu o trabalho de parar e de gravar esse vídeo para mim, é Isso, a gente personalizado. mandou É no o senso WhatsApp da é o senso de pessoa. pertencimento que a gente tanto fala. Ela falou o meu nome. Muito obrigado. Passava por ela no corredor. Oh, muito obrigado pelo vídeo que tu gravou. Adorei, mostrei para minha família. É de graça, né? Eu tomo as horas de um gerente, ok, mas ela não tem um custo lá e faz as pessoas pertencerem e faz uma grande diferença. Isso que tu tá falando sobre o que é de graça. E realmente, né, a gente pode melhorar muita coisa na nossa empresa, principalmente lapidando a nossa cultura organizacional com muitas coisas e práticas que são de graça. E eu trago esse olhar até para o benefício em geral, né? Tem benefícios que são de graça. Exemplo, um dia off no aniversário da empresa. Um dia off no seu próprio aniversário. Indianara, mas isso não é um benefício. Não é um grande benefício. Mas tudo que eu posso ir somando para fazer que aquele colaborador se sinta reconhecido, isso favorece a empresa, favorece o olhar desse colaborador para a minha empresa. Então, a gente precisa sair da caixa, a gente precisa inovar. Nem sempre tudo vai custar muito dinheiro. Dá para a gente fazer muito com pouco também, né? E principalmente, claro, hoje a Enterprise é uma empresa grande, o Boticário também é uma empresa gigantesca, né? Mas eu tenho certeza que quando essas empresas começaram, o pacote de benefício não era o senhor pacote. Exatamente. É normal, a gente começa pequeno, a gente vai melhorando, a gente vai lapidando. Eu lembro antes, quando a nossa empresa estava bem no começo, que eu fazia pequenos gestos. Hoje até me cobro de não conseguir fazer isso, mas eu ia viajar, eu passava na empresa antes e fazia o café. E eu deixava uma cartinha: galera, que hoje seja um dia extraordinário. E muitas vezes eu mesma passava na Cacau Show, comprava um chocolatinho, deixava na mesa, deixava junto com esse café que eu mesma tinha feito. Opa, peraí, a Indianara, a dona da empresa, passou aqui, fez o café, deixou um chocolatinho, deixou uma cartinha e foi viajar. Que seja uma semana abençoada de muitos negócios, né? Então, para tu ver como a gente precisa de fato estar sempre pensando, inovando e fazer diferente, seja um pouco, né? Agradando aos poucos. Um pouco já é muito. Pouco já é muito, Exatamente. Acho que é essa a frase. A comunicação, né? O cuidado que a gente tem com o que a gente criou, que faz a pessoa olhar assim, poxa, a empresa ela olhou para mim, para minha necessidade, e ela trouxe o porquê dessa tomada de decisão. E aí são ações simples que custam pouco também, que a gente valoriza. Por exemplo, assim, a gente antecipou o pagamento do 13º, que era no dia 30. A primeira parcela dia 30 de novembro, a segunda 20 de dezembro. Poxa, 20 de dezembro tá em cima do Natal, né? Então, o que a gente fez? A gente jogou pro dia 5. Não jogou pro dia 30 também, porque tem questão de contábil e tudo, para contabilizar a folha. A gente jogou pro dia 5 e mandou um e-mail para as pessoas: olha, a gente pensou nas compras de Natal, para que vocês antecipem, né? Se programem melhor, a gente antecipou. Tem custo? Tem. Eu tiro o dinheiro da aplicação, claro, que eu pagaria óbvio, dia 20, mas ali é um custo muito pequeno. Sim. Por conta do impacto que a gente tira, né? E aí as pessoas, poxa, cara, olha só que bacana, né? Olha que, trouxe o dinheiro pra gente aqui antes e eu não tinha pensado nisso. Pô, vai antecipar minhas compras de Natal, realmente, obrigado. Né? Não, e assim, eu vou trazer de novo o Grupo Boticário, que tem, né, excesso de verba. Excesso não, mas tem recurso. E hoje tu trabalha numa empresa que começou com 2, 3 colaboradores e tu me contou há pouco tempo que vocês já estão com 300 colaboradores. Exato. Tem uma grande diferença nesse budget, né? Exato. Não só para benefício, mas para qualquer tomada de decisão, qualquer estratégia, provavelmente esse budget já é mais com a torneirinha fechada.
Como que é tu se adaptar numa empresa onde dinheiro pode ser até queimável, porque dinheiro em excesso, às vezes, não é o dinheiro que faz ter a melhor estratégia. Exato. Eu acho que a gente, quando trabalha numa empresa, às vezes, com a torneira mais fechada, a gente é tentado a se adaptar e a se lapidar e se puxar mais, né? Fazer diferente, com menos recurso. Eu sinto dificuldade quando tem abundância de recurso. Nunca foi. Eu acho que a Boa, escassez de boa, boa. recurso ela te incentiva a tu ser criativo, né? E eu acho que até para vocês da Valor é um grande desafio de eu trazer para o cliente, olha, eu tenho esse benefício, quanto que custa, né? Quanto é que vale o show? É tanto. E aí eu acho que o desafio de vocês, ninguém tem aquele recurso sobrando, é fazer o jogo, né? Da onde que eu vou tirar e aonde que eu vou colocar. E aí entra a questão de visão de dono, né? Boa. De eu olhar para dentro do meu pacote de benefícios, ou para outro orçamento e dizer, tá, mas esse recurso aqui ele está sendo desperdiçado? Ok, vamos vamos investir, tirar esse recurso daqui e investir. Quando se falava muito em rebate, né, que hoje é uma palavra proibida, né, na área do PAT, falava Sim. muito em rebate. Nós tínhamos rebate, só que eu negociei com a diretora, olha, esse é um recurso que não estava vindo para cá, né? Então a gente não estava contando. Vamos pegar esse recurso do rebate, vamos aplicar ele em benefício? Boa. Vamos transformar ele em benefício, né? Então é isso que a gente faz. Pô, eu tenho uma economia aqui no benefício, vai me custar 3.500. Hoje eu estava conversando com uma colega sobre isso, sobre uma adequação que a gente fez lá, dá R$3.500 por mês, que vai dar 35, 42 mil reais por ano. O que a gente pode fazer com isso, né? O que eu posso negociar com a minha diretoria? Já está orçado esse valor aqui, mas agora eu consegui um saving de 3.500 por mês. Onde que eu posso implementar isso aqui? Onde é que eu posso aplicar? Legal, Né? legal. Qual que é o orçamento? Vamos fazer uma sala de descanso bacana, bonita lá. Quanto que ela custa? Ela custa 50 mil reais. Poxa, eu tenho 3.500 por mês. Vai para o imobilizado lá que é 36 meses. Vamos aplicar 3.500, eu consigo pagar, sobra recurso. Que legal, sabe? legal. A gente conseguir tirar de um lado para colocar no outro sem onerar, né, o financeiro da empresa. Aqui na Valora a gente também faz isso. Tudo a gente tem um budget sempre prévio. Então o budget de 2026, obviamente, foi construído lá em 2025, no final. Então cada diretoria tem o seu budget e o RH também tem o dele. O RH, o nosso, como a gente é uma empresa enxuta, 15 colaboradores, o nosso RH ele também fica responsável pelas ações de endomarketing. Então nós temos planilhado todas as ações do ano. O que nós vamos fazer na Páscoa, no Dia do Trabalhador, no aniversário daquele colaborador, no aniversário da empresa, no Natal. Todas as ações elas são mapeadas, isso facilita a nossa organização, a nossa previsibilidade, e não só a previsibilidade da ação em si, mas a previsibilidade do caixa. Então, chegou naquela data, o nosso RH já olha lá para aquele budget, para aquele orçamento, ok, no mês anterior eu não gastei a mais, eu posso usar esse recurso e vai lá em executação. Então também, principalmente a gente que nós somos uma empresa menor, não é só a questão do budget em si, mas a questão da organização desse orçamento, né? Não deixar para cima da hora, não deixar, tá, agora eu vou inventar uma ação. Se ela já foi organizada, se ela já está prevista em orçamento, é muito mais fácil, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Tu também criou estratégia para ajudar profissionais vindo de fora a se adaptar. Eu quero que tu fale um pouco mais sobre isso. O meu marketing trouxe isso para mim, que tu recebeu esses profissionais, inclusive ajudando a escolher casa, né? Escolher o bairro. Isso foi o quê? Uma estratégia para retenção, para engajamento? Ela não vai além do corporativo? Não mistura um pouco CNPJ com CPF? Sim. Me fala um pouco disso, porque eu falo isso porque eu digo que tudo tem limite, né? Então, me traz a tua visão. É o que eu falo, nem tudo é dinheiro, né? E a gente aprende na dor do outro. Então, quando eu fui lá para o Paraná, eu pedi ajuda. Gente, vocês têm alguma imobiliária, algum corretor? Porque era uma cidade média, né? Uma cidade de 100 mil habitantes. Então, vocês têm algum corretor, algum amigo aí? Tá aqui, ó, procura essas imobiliárias. Mas isso eu vejo no Google, né? Consigo ver. E assim, eu tinha combinado que ia chegar num dia, eu não consegui chegar porque eu não arrumei casa. E eu disse, cara, me dá mais uma semana para me arrumar. E eu vi que a distância eu não ia conseguir arrumar a casa. Só que eu já tinha dado a minha palavra que na outra semana eu estaria lá. Só que eu sou um cara mais safo, né? Eu pesquiso, eu vou, eu me viro. Eu não tenho família, não tenho filho. Para mim fica mais tranquilo para mim fazer.
O que eu fiz? Botei minhas roupas numa mala, reservei o Airbnb e partiu, né? Cheguei lá cedinho para trabalhar, estava no Airbnb e eu fiquei 2 semanas lá até achar uma casa para me ficar. Eu consegui. Só que a gente precisava trazer mais pessoas para lá. É a Go Green que vocês saíram de 3 para 300? Não, é a antiga não. empresa. Isso, na outra empresa. Tá. E aí a gente precisava trazer profissionais de fora, né? Profissionais estratégicos de fora. E eu entendi que assim, nem tudo é dinheiro. Se eu entregar o valor que ele pediu, né, eu não tenho a garantia de que ele está vindo aqui, que ele está bem, que ele está focado aqui. Então, o que a gente fez? A hora que a gente contratava o colaborador, eu entrava e disse, cara, vamos achar a tua casa? Vamos procurar a tua residência. Entendi. Ó, tá aqui, qual que é a tua realidade? Né? Ó, eu tenho família, eu pretendo trazer minha família, assim, ó. Esse bairro aqui é bacana, aqui é perto, aqui é longe, aqui tá tranquilo. Ah, eu vi essa casa aqui, me ajuda. Não, aqui tá muito longe. Então, eu ajudava ele a fazer, às vezes, quando ele chegava, a empresa não subsidiava o hotel e eles conseguiam, ó, pelo menos 15 dias de hotel essa pessoa tem que ficar, porque, assim, eu preciso desse profissional focado para ele me entregar o resultado. Se ele está aqui, ele precisa arrumar uma casa, ele precisa trazer a família, atender a família. Eu tenho 2 saídas. Ou ele não vai estar focado, ou ele não vai ficar. Porque daí ele vai ligar para a esposa e vai dizer, poxa, eu tô aqui, tô sem lugar. O que a esposa vai dizer? Vai embora. E ele vai embora e vai deixar a gente na mão, a gente vai naquele ciclo todo de novo. Então, vamos arrumar a casa? Beleza. Chegou a casa. E a mobília? Né? Como é que ele vai fazer? A casa não tem nem torneira, né? A maioria das casas em outros lugares, aqui a gente acha uma casa mobiliada que tu só entra e mora. Só que às vezes a casa não tinha nem torneira. E a mobília? Então, consegui com o financeiro, vamos adiantar aqui 30, 40, 50% do salário dele. Eu não vou perguntar para ele se ele tem o dinheiro para mobiliar ou não. A gente adianta e depois a gente vai descontando. A gente não tinha hiring bonus. Mas a gente faz esse adiantamento. Ó, tem esse adiantamento aqui, se tu quiser, daqui a 2 dias está na tua conta. Para ele poder comprar a mobília dele e tal. Então, para que ele possa ter uma cama bacana para ele dormir, um ar-condicionado, porque lá fazia muito calor, uma geladeira, um fogão, e depois ele vai se virando, né? Vai fazendo o que tem, mas o básico ele precisa ter. E isso trazia o cara assim, caramba, cara, muito obrigado. Que Quando legal. ele trazia a família... Entendi. Trazia a família para me conhecer. Ó, esse cara aqui que me ajudou, ó. Ele que me ajudou a escolher a casa, ele que adiantou. Legal. Ele me ajudou aqui, ó. E assim, gera uma gratidão. E no momento que esse cara é abordado pelo mercado, o cara assim, poxa, mas eles me ajudaram aqui. Eu não vou deixar eles na mão. Mas vocês têm indicadores e embasamentos que esses profissionais que vocês ajudaram nesse formato, eles ficaram mais tempo? Vocês conseguiram retê-los? Eles ficam mais tempo. Ficam mais tempo. Ficam mais tempo. Eles têm um sentimento de gratidão, então. Isso ajudou com que eles ficassem mais tempo. Não quer dizer, eu fiz um indicador ali que eu tenho um percentual. Não, mas ajudou porque as pessoas trouxeram pra gente esse feedback, né? Não eram muitos também que a gente precisasse fazer um indicador, mas isso ajuda muito na receptividade da pessoa, que ela tá chegando ali, é uma cidade nova, é um time novo, isso ajuda no acolhimento dessa pessoa. Faz toda a diferença. Que legal, que legal. Ouvindo agora, eu entendi. Porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que cada profissional que chega, ele fica ajudando a escolher casa, que ele fica ajudando... Não é bem isso, né? São pessoas que moram fora, que estão vindo trabalhar e tu dá uma assistência... eu digo que isso é até uma assistência psicológica, né? Exatamente. Porque tu tá ali levando um apoio psicológico para que ele fique sossegado e consiga ser mais produtivo na tua empresa. Exato. Isso. E isso foi uma prática que eu trago, voltamos lá, adaptar práticas. Durante um tempo na Intelbras, eu cuidei do time de expatriados, que é o colaborador que ele vai para um outro país, sob a legislação brasileira, e ele fica trabalhando por um tempo lá para adquirir conhecimento, para tocar algum projeto, e depois de um tempo ele volta. Ele pode ficar 1 ano, 3 anos. Mas trabalhando pela Intelbras. Sim. Então, o que as empresas... A gente tinha poucos, então era mais tranquilo. E eu participava de um grupo que tinha empresas que tinham 100, 200 pessoas que vinham de fora para o Brasil ou do Brasil para fora. E é uma operação muito cara, né? Essas pessoas recebem dólar, recebem euro, é uma operação muito cara, precisa ter muito cuidado. Qual que é o maior índice de insucesso em uma expatriação? É a família não se adaptar. Então, essas empresas, elas tinham um setor de mobility que era especializado em fazer isso, ir lá com a pessoa, escolher a casa, Entendi. fazer tudo isso para
garantir o sucesso com o processo seletivo de um expatriado não é só o profissional que a gente entrevista a família dele, para entender assim, olha só, Se tem alguém contra. sim, olha só, tu tá ciente que vocês vão para a China, lá tu não pode trabalhar, tu fala inglês? Não, então, olha só, essa é a realidade, porque é tudo muito oba-oba, não, vamos embora para a China e tal, fuso horário lá de 11 horas, né? Vocês já pensaram nisso? E quando a gente sentia que a família Não ia. não vai dar certo, porque vai chegar lá, o cara vai reportar para o Brasil 10 horas da noite, ele vai ter que fazer uma reunião com a gente aqui que está 9 horas da manhã. Então é uma rotina que ela é bem exaustiva, mas para atração tu vai ganhar algum dinheiro, tu vai ganhar um know-how, mas tu vai sofrer um pouquinho, a gente precisava garantir que esse tivesse sucesso, né? Então assim, aprendendo na dor das outras empresas, a gente aprendia a trazer para dentro E de tu casa. falou isso muito no começo até aqui do nosso podcast sobre benchmark, né? Que tu falou assim, o bench é de graça. É de E graça. dá para ver o quanto de prática que tu usou numa empresa e tu foi usando em outras empresas. Exatamente. É isso aí, né? E o curioso, né? Quando eram a escolha da casa, as pessoas compartilhavam. O cara chegava e dizia, não, eu quero essa casa aqui. E aí o pessoal, tá, mas a tua esposa, ela já escolheu? Não. Então eu não vou fechar. Vou esperar ela. Ela que manda. Vou esperar ela chegar aqui para dizer assim. E ela já, não quero essa, eu quero aquela lá. E era aquela lá que ele ficava. Então, Eita, assim, eita. é o feeling, né? É a experiência. Ô Felipe, tu acredita que a gente já tá falando aqui 30 minutos? Passa rápido, né? Nossa, bastante. A gente já tá indo pro finalzinho, mas eu quero te fazer 2 perguntas. Por favor. Se tu pudesse falar uma verdade dura para os empresários, para os RHs também, sobre a retenção de talentos. Tu já falou algumas práticas aqui, claro. Sim. Mas quais seriam? Eu diria que o mercado, principalmente nos dias de hoje, ele é muito dinâmico. Então a gente precisa sempre estar atento ao mercado, né? E olhar para onde que eu perdi mão de obra e eu aprender, né? E evoluir para que eu não perca mais a mão de obra, né? Então, assim, quando a gente fala de retenção, às vezes eu tenho uma empresa lá que está tirando todo mundo aqui, dos meus principais talentos, aquela empresa está levando. Qual que é a prática dos RHs hoje? Eu vou ligar para o meu amigo que é do RH lá, eu conheço o dono da empresa, para de abordar meus colaboradores aqui que tu tá levando todo mundo. Mas não é mais fácil olhar para dentro de casa e dizer assim, eu tô com esse problema aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer para que a gente possa reter essas pessoas, para que a gente pare de perder mão de obra para lá. O mercado é dinâmico, onde tem um pacote bacana, onde eu sou abordado, o cara vai me levar. O que eu posso trazer para dentro de casa? E nem sempre tu perde colaborador por causa de salário. Exato. Na verdade, se a gente olhar para as estatísticas, muitas pessoas saem do seu trabalho por ambiente, por clima, por liderança, né? Então, até uma prática que nós estamos fazendo aqui na Valora, mesmo que nós sejamos uma empresa pequena, a gente não tem muito turnover, mas eu pedi para o meu RH implantar uma entrevista de desligamento. Para aquelas pessoas, não, eu estou pedindo desligamento. Para a gente, isso não é comum. Então, me causa uma estranheza alguém que está pedindo para sair. Será que isso não deve ser investigado? Será que não vale uma entrevista? E, claro, quando eu falo entrevista, não é o Felipe está me pedindo para sair, eu dizer, tá, Felipe, por que tu está querendo sair? Me explica isso. Não, não é isso. Não é para rolar um feedback na hora da saída. Mas talvez depois mandar um formulário para ele, para que ele responda em casa, com a mente, né, com a mente sã, e possa ser claro e talvez me trazer indicadores que eu não estou enxergando, né? Eu não estou dizendo que sempre vai ter um problema interno, mas é muito importante a gente aprender com os erros e com os problemas que estão tendo. E muitas vezes na cegueira do dia a dia, da rotina, a gente não enxerga. Exatamente. Né? Então... trazer a visão do colaborador. E aí, voltando lá, que eu senti a dor do colaborador, né? Exato. Tá junto com ele no dia a dia, naquela jornada dele, fazer com que o RH saia um pouquinho do RH e sinta um pouquinho a dor dos colaboradores. O nosso time hoje comercial, ele tem todo dia de manhã, as equipes fazem uma reunião, eles chamam de reunião matinal. E eu sempre me coloco à disposição, gente, a hora que vocês precisarem, pode me chamar. Inclusive amanhã, de manhã cedo, eu já tenho com um time para a gente conversar sobre isso, para me entender quais são as dores deles lá na ponta, para que eu possa trazer para dentro de casa e às vezes trazer o posicionamento. Não, olha só, isso aqui não está bacana, eu acho que o entendimento de vocês está errado, e trazer a nossa visão e estar próximo do time. E aí a gente já tem isso, né? E sim, a gente precisa mapear por que nós estamos perdendo mão de obra. Trabalhar o preventivo e quando ocorrer ter uma perda de mão de obra, eu olhar para dentro do mercado
e fazer a lição de casa. Eu acho que antes de eu abordar outra empresa e dizer assim, parem de abordar meus colaboradores, Sim, isso é sim. muito comum, né? A É? gente traz, sim, bastante, assim, tô perdendo, vamos ligar pro RH lá, pô, para de abordar aqui que a gente tá perdendo muita mão de obra, isso é bem comum, né? Ó, A empresa lá tá proibida de contratar colaboradores daqui. Vamos fazer o dever de casa, né? Porque se não for aquela empresa, vai ser outra e outra e outra e a gente vai acabar perdendo essa mão de obra. Então, se a gente olhar para dentro, uma entrevista de desligamento é muito bacana, né? Depois, tanto uma demissão quanto um pedido de demissão, né? É importante que a gente tenha um prazinho ali para que, numa demissão principalmente, para que o colaborador consiga absorver aquilo, né? Porque às vezes claro, não é na hora da emoção, né? Por isso que eu falei, talvez em casa, depois, mandar o ela não é formulário. efetiva. Lá na Go Green a gente faz isso depois de um tempo, ele passa 2 dias, o time de recrutamento e seleção aborda a pessoa. E aí, como é que foi e tal? Eu queria saber o teu ponto de vista, porque passou 2 dias, passou o calor do momento, ela consegue contribuir um pouco mais, porque senão na hora ela às vezes, nem tem cabeça para fazer aquilo, né? Então a gente espera um pouquinho, pede o feedback, porque a gente precisa também construir, né? A gente precisa aprender com as boas práticas e o que a gente acha que está acertando, mas na verdade não está. Isso é bem, bem bacana. Legal. E para finalizar, meu povo, Felipe, qual foi a tua maior lição que o RH te ensinou sobre gente e sobre você mesmo? A maior lição é que a gente ouvir a dor do outro, né? Eu acho que eu trago isso muito comigo, né? É muito fácil eu tomar uma decisão, eu falo isso, é muito fácil eu tomar uma decisão sentado na minha cadeira, sem sentir a dor do outro. Eu acho que a gente precisa ter uma visão 360. E eu faço isso comigo, assim, eu tenho isso comigo não só dentro, mas fora da empresa, né? Vamos jogar futebol, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa. Então, a gente tendo todo mundo muito próximo, eu acho que é o começo do sucesso, né? As pessoas se conhecem, Sim. conhecer a realidade das pessoas, né? E eu trabalhando no remoto, que eu fiquei um tempo aí, quase um ano trabalhando no remoto, isso me trouxe... eu fiquei um pouco deprimido por conta disso. Tu falou ainda. A gente não conversa sobre a vida com as pessoas no remoto. Senta, faz a reunião, cada um faz o seu. E é muito bacana eu saber, eu conhecer um pouco da Indy, né? Como é que ela é, como é que é a família dela, o que ela faz, o que ela gosta de fazer. Dela chega aqui na segunda, fala o que ela fez no final de semana. O time ele fica muito mais acolhedor, né? E é muito bom hoje eu chegar no escritório, sair para trabalhar, chega ali, a gente dá o bom dia, a gente faz café, cada sexta-feira a gente combina de cada um trazer alguma coisa e fazer um café. É muito bacana. Então, assim, a gente está junto e ouvir a dor do outro colega faz com que a gente tenha ações mais assertivas. É perceptível que é um cara que tem muita empatia. Tu fala o tempo todo no outro, se colocar no lugar do outro. E o quanto é perceptível também que tu gosta de gente. Muito. Né? E eu acho que isso é fundamental para qualquer profissão, ainda mais a profissão de RH. Então tu tá no lugar certo. Exatamente. Gostou do nosso bate-papo? Muito. Passou muito rápido? Bacana. Demais. Quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. Foi uma honra te ouvir a tua história. E agora, o recadinho, a gente precisa fazer negócio com a Go Green. A Go Green ainda não é cliente de Valora, hein? Vamos trabalhar para isso. Deixei no ar, hein, pessoal? Galera, chegamos ao final de mais um Casa Valora. Foi uma honra em receber o Felipe aqui, em ouvir a história dele. E compartilhe esse podcast aqui com outros RHs, porque a história desse líder aqui é encantadora. Obrigada, até a próxima.